Eu sou a Ana Alpande e faço parte deste grupo de mulheres maravilhosas que se juntaram neste projeto Happy Woman para te trazer inspiração, quem sabe algum caminho, práticas, sugestões de formas para tu poderes encontrar um lugar de conforto dentro de ti própria, na relação contigo e na relação com tudo o que te rodeia. Então, eu venho aqui para falar sobre mandalas astrolunares. E mais importante do que falar sobre mandalas astrolunares, venho falar sobre observação. Então, eu sou astróloga, artista têxtil, contadora de histórias e, acima de tudo, sou uma criativa, uma pessoa que está em constante diálogo com aquilo que me rodeia. E este diálogo implica que não só eu tenho uma grande curiosidade por olhar, ver e observar a paisagem que está à minha volta, como estou em constante diálogo com a forma como essa paisagem me toca e transforma. E então, ao longo dos anos, eu tenho tentado criar práticas muito simples, práticas que se possam ajustar a todas as fases da minha vida. Há aquelas em que eu tenho mais tempo para mim, para me dedicar, enfim, ao meu cuidado, ao meu autoconhecimento, mas também que se possam, enfim, ajustar, moldar às fases de vida onde a vida exige de mim, exige mais atenção, mais presença, seja no cuidado das pessoas que me rodeiam, seja porque eu tenho grandes desafios e pouca energia depois sobra para este encontro comigo mesma. De certeza que tu já sentiste isso. De certeza que tu já sentiste que há alturas na tua vida em que tu consegues alinhar uma série de práticas e de disciplinas que te ajudam a estar mais equilibrada, a sentir-te mais inteira, mais presente em ti própria, e que depois há alturas na vida super exigentes onde tu não tens a capacidade de continuar as práticas e onde às vezes faz falta coisas que sejam muito, muito simples e que nós possamos fazer mesmo quando não temos tempo e principalmente para além do tempo, quando não temos espaço interno. E isto acontece tantas e tantas vezes. Às vezes a vida é tão assoberbada, nós sentimos tão cheias de tudo, cheias de estímulos, cheias de preocupações, tantas vezes com a cabeça à frente do corpo, que às vezes a questão não é a falta de tempo para nos observarmos, é a falta de espaço interno. Então nós hoje vamos falar um bocadinho sobre como criar esses espaços. Eu vou apresentar as mandalas astrolunares porque elas são a minha forma de cultivar este espaço diário de encontro comigo mesma, mas de todo quer dizer que tu precises de seguir uma forma parecida, é só uma inspiração. Nós somos todas únicas, somos paisagens lindíssimas, únicas. E, portanto, para uma paisagem única, também muitas das vezes requerem-se práticas que sejam adaptáveis a esta individualidade que somos. Então, eu vou-te falar um bocadinho da minha história, como é que eu cheguei a estas mandalas astrolunares, porque vai ser muito mais fácil depois de eu te contar a minha história, explicar-te o que é que elas são e como é que elas te podem ajudar, se te fizer sentido. Então, eu sou astróloga há muitos anos, comecei a estudar astrologia com 19, aos 23 dava consultas, mas muito antes disso, ainda na minha adolescência, eu tinha a Lua como madrinha e fazia da contemplação da Lua uma prática diária. Tinha neste encontro com a Lua uma presença que eu sentia, que me observava e que me acompanhava. Então, para mim, a Lua era e é até hoje uma entidade viva, uma entidade com alma, com espírito, que comunica comigo. E durante a adolescência eu lia muitos romances, muita poesia
e adorava esta expressão do Jorge Amado. Não sei se conheces o Jorge Amado, o grande escritor brasileiro. Ele escreveu um romance que se chama Pastores da Noite e que se passava na Bahia, que é onde se passam grande parte dos romances que ele escreveu, e ele começava o romance dele a dizer que pastoreávamos a noite como se fosse um rebanho de estrelas. E eu sentia-me na adolescência como alguém, não que pastoreava a noite, mas que na verdade era pastoreada pela noite. Então era a noite que me guiava e que me seguia. Quando eu saía com os meus amigos, quando eu ia desabafar e escrever à beira-mar. Mas é muito curioso que apesar desta ligação anímica à Lua, quando eu comecei a estudar astrologia, eu já estava numa outra fase de vida, numa fase de vida do nosso desenvolvimento, onde eu estava muito mais concentrada em desenvolver uma linguagem que me permitisse sentar à mesa dos adultos e ser vista e reconhecida por eles, que normalmente é o que acontece nesta fase de vida entre os 21 e os 28. Eu comecei um pouco mais cedo, aos 19. E nessa fase, o meu estudo da astrologia começou por ser aquele que quase todos os astrólogos têm, que é este estudo complexo, sabes, de códigos e símbolos e signos e sinais e de encontrar, enfim, estas correspondências entre aquilo que acontece no céu e a psique humana. Mas era tudo feito de uma forma bastante intelectual, com muito estudo e quase, sabes, com esta vontade muito grande de ser uma investigadora a revelar grandes mistérios, de ser eu aquela que pastoreava os astros. Mas a vida passou, os anos passaram e a partir de uma certa idade o chão foi-me retirado debaixo dos pés e eu percebi que por mais estudos que eu tivesse, por mais conhecimento que eu tivesse, eu não podia controlar a vida. E foi aí que as mandalas vieram ter comigo. Foi aí que de repente me pareceu que eu precisava de voltar a encontrar-me com a Lua e que precisava de voltar, acima de tudo, a encontrar-me com o mistério. Com esta ciclicidade da vida para a qual nós não temos explicação, mas que nos vive e que nos transforma, da qual nós fazemos parte. Então, a observação da Lua ajudou-me a voltar a sentir-me parte de qualquer coisa maior do que eu. Aproximou-me da natureza e dos seus ciclos, aproximou-me da minha própria natureza interna, criou um espaço diário de encontro comigo mesma, mesmo nos dias e nas fases de vida muito, muito duras, onde o pouco tempo que tenho é para dormir e descansar. E principalmente, profissionalmente, enquanto astróloga, ajudou-me a olhar para o céu como uma humilde aprendiz que aprende através da ação. Através do ato de conversar e de dialogar com o mistério. E assim, de me permitir também ser participada pelo mistério. Nós não gostamos muito de mistérios. Nós preferimos as certezas. Mas se há uma coisa que nós sabemos na vida é que para além de impermanente, ela é imprevisível. Ninguém, por mais sabedoria que tenha, pode saber o que é que nos espera do lado de lá. E ainda bem, porque se nós soubermos o que nos espera no futuro, isso significa que o futuro não é um verdadeiro futuro. Significa que é uma repetição do passado. Senão, como é que eu posso saber o que vem à frente se aquilo que vem à frente ainda não aconteceu? Então esta capacidade de encarar todos os dias como uma folha em branco completamente nova é algo que todos precisamos de cultivar, principalmente para podermos desenvolver resistência e resiliência em tempos tão imprevisíveis
e caóticos como estes que estamos a viver. Então, contemplar a nossa paisagem interna, o nosso estado emocional, a integridade de quem somos e das respostas que damos no dia a dia à vida. Fazer esse processo de olhar para dentro, olhando para fora, ajuda-nos a desenvolver uma visão mais abrangente, não só de nós, mas daquilo que nos rodeia, porque nós só existimos na relação com qualquer coisa que está para lá de nós. E observar-nos através do ciclo da Lua ajuda-nos a entender o valor e o teor dessa relação. Ela não se traduz em palavras, é por isso que a Lua inspira os grandes poetas e os grandes escritores, é por isso que eles criam as peças mais lindas, justamente para não reduzir esta relação a meia dúzia de conceitos lineares fechados em caixas. Para que esta alma da Lua possa ser livre de nos tocar, inspirar e transformar de muitas e diversas maneiras, porque nós somos muitos, variados, únicos e diversos. Então, o que é que são as mandalas astrolunares? Para que é que elas servem? As mandalas astrolunares são mandalas que são desenhadas ao início do mês, pode ser no dia 1 de cada mês, pode ser no início do mês lunar, ou seja, durante a lua nova. E nestas mandalas nós vamos acompanhando os ciclos da lua, portanto a forma como ela vai mudando de fase na sua relação com o Sol, onde ela começa na lua nova e depois ela vai, enfim, avançando para uma lua crescente, um quarto crescente, uma lua geba, uma lua cheia e por aí afora. E ao mesmo tempo que nós vamos acompanhando estas fases da lua, que estão tão intimamente ligadas ao nosso próprio ciclo menstrual, nós acompanhamos a lua pelos signos. Então, o zodíaco tem 12 signos e a lua demora cerca de 2 a 3 dias a transitar por cada um destes signos, o que quer dizer que em 28 dias ela dá a volta ao zodíaco. Então, a cada 28 dias, nós não só podemos observar o ciclo da Lua em relação ao Sol e a forma como ela se vai movimentando em relação ao Sol e através desse movimento ela vai projetando, não é? O Sol vai projetando na Lua diversas facetas, não é? Nós vamos vendo a Lua através de diversas imagens e cada uma destas imagens, uma lua nova, um céu completamente escuro, uma lua crescente, um feixe de luz que começa a aparecer e a revelar qualquer coisa que devagar se vai, enfim, manifestando até chegar à totalidade da revelação na lua cheia. E depois este caminho, não é? Da lua, quando a lua chega à lua cheia, quer dizer que na lua nova ela começou juntinho ao sol e ela foi-se afastando do sol, portanto, quando ela estava junto ao sol não se via a lua, o céu está completamente escuro, mas à medida que ela se vai afastando do sol, ela vai permitindo que o sol projete cada vez mais luz. E quando a lua chega ao auge do afastamento do sol, então o sol pode projetar a sua luz completa na lua e nós temos uma lua cheia que ilumina o céu escuro. Aqui é o apogeu da revelação de um ciclo. E todos os meses nós temos este caminho que vai desde o vazio até o apogeu. Nós acompanhamos este crescimento dentro de nós. Seja na própria fase folicular da mulher, não é? Onde nós vamos tendo este caminho que o óvulo faz até se separar e ser libertado através da nossa menstruação, seja no céu através desta relação com a lua. E acompanhar este ciclo da lua, ou seja, a forma como ela vai se afastando do sol no início do ciclo e ela vai se afastando e quando ela chega ao afastamento máximo, ela está no máximo da revelação,
e depois lentamente a luz da lua vai se recolhendo, vai morrendo, até voltar outra vez à conjunção com o Sol. Há aqui algo muito bonito a cada 28 dias. A cada 28 dias, no céu, nós assistimos a um ciclo de nascimento e morte. Então, também as nossas psiques acompanham este ciclo de nascimento e morte, porque está tudo ligado. Mas essa qualidade, a qualidade destes nascimentos e destas mortes está sempre a mudar. Porque, por exemplo, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, eu estou no início da primavera, o Sol está em Carneiro. Então, este mês, a Lua tem um trânsito específico ao redor do zodíaco. Então, ela faz este caminho em relação ao Sol que eu acabei de explicar, mas neste caminho ela também está-se a movimentar de uma forma específica, através dos 12 signos do zodíaco. Então, durante estes 28 dias, a Lua Nova e a Lua Cheia vai cair em signos específicos. Nós tivemos uma Lua Nova em Carneiro e a próxima Lua Cheia... Aliás, tivemos há pouco tempo uma Lua Cheia no eixo de Carneiro-Balança e a próxima Lua Nova vai ser em Carneiro. No mês a seguir já vai ser diferente. A Lua Nova e a Lua Cheia já vão calhar em signos diferentes. O que quer dizer que durante todos os meses eu tenho a capacidade de ver a minha reação a esta paisagem que está sempre a mudar. E esta paisagem não é só a paisagem à minha volta que muda, as árvores, as flores, as plantas, mas é acima de tudo a minha paisagem interna que também muda com este movimento da Lua ao redor do zodíaco. Então, a Lua na astrologia fala sobre o nosso sentido de pertença e o nosso sentido de não pertença. Fala sobre as marés altas e as marés baixas do nosso corpo emocional. A forma como nós reagimos emocionalmente às coisas. Fala sobre a capacidade que temos de nos sentir cheios, ciclicamente cheios e ciclicamente vazios. Fala sobre vínculo, sobre nutrição profunda, sobre aquilo que me faz sentir pertencente a alguém ou a alguma coisa, que me faz sentir o direito de amar e de ser amado, de receber aquilo que a minha alma precisa para se ingrar na vida, para se poder sentar à mesa, à grande mesa da abundância, da nutrição profunda. E aqui estou a falar da abundância de amor, da abundância de reconhecimento, de abundância de validação, e não estou a falar nem de validação, nem de reconhecimento profissional ou nada de que se pareça. Estou a falar deste reconhecimento que toda a criança precisa ter, de ser vista e reconhecida exatamente no lugar onde ela está e exatamente como ela é, independentemente de corresponder ou não com as imagens e as expectativas que os outros têm dela. Então, nutrição profunda, validação, tem a ver com este direito radical que todos temos a sermos vistos e aceitos exatamente onde estamos e por quem somos. E é a Lua que nos fala sobre isto. E à medida que ela vai se movimentando ao longo do zodíaco, ela vai nos ampliando a forma como nós vamos construindo esta pertença e esta presença na vida, nas várias fases, nas várias áreas da nossa vida e no zodíaco, cada signo do zodíaco fala de uma área diferente e de um modo diferente de nós respondermos à vida. Então, de certa forma, o zodíaco, os 12 signos conjuntos, eles falam de uma unidade, da unidade do nosso self. Cada um deles é uma parte, é uma voz, é um arquétipo, é uma energia, mas é na conjunção dos 12 que nós somos unos. E ao passar e ao transitar por esses 12 signos, ela vai refletindo, a Lua vai refletindo as marés cheias e vazias de cada um deles. E isto na prática, no dia a dia,
isto reverbera onde? No nosso corpo emocional, na nossa resposta emocional àquilo que nos rodeia. E a Lua fala também do nosso corpo de memórias. Fala sobre a forma como nós memorizamos aquilo que nos aconteceu. Então ela também fala da nossa ligação ao passado, das histórias que nós contamos em relação ao nosso passado. Então, ao observar o ciclo da Lua pelo zodíaco, eu também tenho a oportunidade de todos os dias entrar em contacto com este corpo de memória. E o nosso corpo de memória é o nosso corpo somático. Está diretamente relacionado com a forma como o corpo vai agregando nos seus tecidos, sabem, nesta memória sensitiva, aquilo que nos aconteceu. Então, estas mandalas astrolunares são uma excelente desculpa para qualquer pessoa, independentemente de estudar e se interessar ou não por astrologia, para todos os dias poder se sentar numa cadeira, colocar os pés bem firmes no chão, trazer este reconhecimento do lugar onde está. Esta curiosidade que todos temos dentro de nós para reconhecermos onde estamos, como estamos. Então é preciso realmente curiosidade e interesse em mim mesma para eu fazer uma pergunta muito honesta. Como é que eu estou hoje? Como é que eu me sinto? E muitas das vezes, quando eu faço esta pergunta, a minha mente ou bloqueia ou começa num rol de queixumes, que são os queixumes de todos os dias. Estou cansada, estou triste, ou estou muito entusiasmada, ou normalmente os adjetivos são quase sempre os mesmos. Mas quando nós buscamos uma resposta mais profunda, que não venha apenas da mente, quando nós buscamos uma resposta que venha das sensações do corpo, então aí a qualidade da minha relação comigo mesma aprofunda-se. Quando eu todos os dias genuinamente me interesso por saber como é que eu estou e em vez de ficar satisfeita só com as respostas da mente, eu ativo o meu corpo e eu espero pela resposta dele, sem o apressar, eu dou-lhe tempo para que para que as várias partes do meu corpo, sabem, sejam integradas aqui e agora e que cada uma delas me possa dar uma resposta. Aí a qualidade de observação diária muda e aprofunda-se. Então, para que é que servem as mandalas astrolunares? Em primeiro lugar, servem para me colocar em contacto profundo comigo mesma. Servem para criar um espaço de confiança e segurança de mim para mim. Um espaço onde eu não me apresso. Um espaço onde eu me permito sentir o que quer que eu esteja a sentir. E onde eu afirmo esta pertença radical de que o que quer que o meu corpo esteja a sentir, quaisquer que sejam as sensações, os pensamentos, as conversas, elas têm direito a serem exatamente o que são. Este é um lugar de compaixão radical por onde estamos e como estamos. E isto praticado diariamente faz uma diferença gigante na forma como eu começo a conversar comigo mesma. Eu passo a desenvolver uma capacidade amorosa de me escutar. E isso é o mais importante. Porque ao desenvolver esta capacidade amorosa, eu crio um lugar de confiança para que estas várias partes, sabem, de mim, para que a voz da criança, a voz da adolescente, para que as partes do meu corpo que às vezes estão afastadas ou por experiências traumáticas ou por dor,
para que todas elas tenham um lugar para se expressar. Porque se elas souberem que não vão ser julgadas, que vão ser aceites, que vão ser acolhidas exatamente onde estão, por alguém que não sabem, que não as quer resolver, que não as quer mudar, que não quer apontar o dedo, que não quer julgar, que simplesmente quer estar com elas exatamente onde elas estão e por aquilo que elas estão, então elas começam a aparecer mais vezes. E há uma inteireza que começa a estar connosco mais e mais tempo durante o dia. E este é um trabalho que demora, este é um trabalho de paciência, de persistência, de muito amor, porque repara bem, quantas e quantas vezes é que uma parte dolorida de ti, uma parte envergonhada de ti veio ter contigo e tu a recebestes com crítica, com vergonha. Eu faço isso comigo tantas e tantas vezes. Tantas e tantas vezes tenho tão pouca paciência para estas partes de mim que se sentem inseguras. O mais importante é criar este espaço seguro para que este encontro diário comigo seja verdadeiramente um encontro baseado na curiosidade e na compaixão. Este é o objetivo principal deste encontro com as mandalas lunares. Elas são a estrutura. Elas têm uma estrutura. E o que é mesmo muito bonito nesta estrutura das mandalas é que elas proporcionam este encontro comigo mesma, mas ao mesmo tempo ajudam-me a perceber a forma como tudo à minha volta está constantemente a mudar. Então, através destes dois ciclos diferentes da Lua, que é o ciclo da Lua em relação ao Sol e o ciclo da Lua em relação ao Zodíaco, eu percebo a complexidade da experiência humana. A forma como esta relação que nós temos connosco e com o que está à nossa volta, ela é cambiante, complexa, diversa. Então, as respostas que eu tenho hoje não vão ser as respostas que eu vou ter amanhã. A sabedoria e a forma como ela me ajuda hoje pode não ser válida amanhã e eu preciso de estar em constante diálogo com aquilo que me rodeia. Também nos ajuda a perceber como na vida e no universo nada é perfeito ou estanque ou parado. Está tudo constantemente em dinâmica e a Lua ensina-nos isso. A Lua ensina-nos como, às vezes, esta noção do equilíbrio é tão efêmera, porque vocês reparam, de certeza, nas vossas vidas como é tão fácil entrar e sair de um estado de equilíbrio e que acontece em tudo na natureza. Quantas vezes é que à nossa volta nós não vemos a nossa paisagem responder ao caos? Nós não vemos a forma como às vezes as estruturas precisam de cair para que o novo possa ter lugar. Então, de certa forma, a Lua é mestre e ensina-nos a viver com esta desordem da vida. E nessa desordem da vida existe alguma ordem. No meio do caos existe um fio que vai conduzindo as coisas de um lugar para o outro. Então a vida ela é realmente pautada pela imprevisibilidade, mas nessa imprevisibilidade existe uma ordem que é cósmica. E essa ordem que é cósmica, ela manifesta-se por padrões que se repetem, sempre de maneiras diferentes, mas existem padrões que se repetem. E a relação do Sol com a Lua, a relação da Lua com o Zodíaco, trazem-nos esses padrões, trazem-nos esta permanência dentro da impermanência. Então, quando nós começamos a fazer este trabalho com as mandalas astrolunares, anos seguidos, sabem, esta capacidade de aceitar o caos e de confiar nestes padrões, nesta ordem, também aumenta. E não é uma coisa intelectual, não é uma história que eu conto a mim mesma ou uma crença que eu desenvolvo no meu sistema de crenças. Não, é empírico.
faz parte da forma como eu observo consistentemente a minha reação a esta impermanência e até os próprios padrões e a própria ciclicidade dessa mesma reação. E aqui desenvolve-se um conhecimento que é empírico, que vem da experiência, que vem da vivência. E o conhecimento empírico está sempre, sempre muito ligado ao corpo. Para eu desenvolver conhecimento empírico, eu preciso de estar completamente presente na experiência. E isso é muito valioso para todos nós que vivemos vidas cada vez mais dissociadas da experiência, dissociadas da relação, porque as nossas vidas são baseadas cada vez mais em relações que são não só efêmeras, mas também virtuais. Então, as mandalas astrolunares, elas trazem-nos de volta à Terra, trazem-nos de volta a uma pertença que é terrestre e, ao mesmo tempo, cósmica. E que é uma pertença que está, acima de tudo, ligada à nossa própria mutabilidade. E, se por um lado é profundamente humilde reconhecer que nós fazemos parte de um grande todo e que aquilo que nos acontece não nos diz respeito só a nós, mas justamente a esse grande todo do qual nós fazemos parte. Também é de um consolo enorme saber que existe uma ordem por detrás deste caos que nós somos e do qual estamos rodeados. E que mesmo nas travessias mais duras existe sempre a promessa de um novo ciclo, de um novo amanhã, porque no universo nunca nada está parado. Portanto, independentemente do lugar onde nós estamos agora, a roda gira e ela vai nos levar para lugares diferentes. E esta noção que se vai criando de forma empírica ao observar a Lua e ao registar a nossa relação com os ciclos da Lua, ela vai nos mostrando que existe uma unidade que persiste mesmo nas várias fases dos nossos ciclos. Sejam estes ciclos onde alguma coisa está em crescimento e está-se a revelar, não é? Como a fase crescente da Lua, a fase em que a Lua se vai afastando do Sol e vai gradualmente aumentando em luz e em potência. Seja nas fases onde a Lua vai diminuindo e vai lentamente se aproximando desta morte, a morte da luz, a chegada à Lua balsâmica, que normalmente a Lua balsâmica antecede por 3 dias a Lua nova e esta experiência total da escuridão. Experiência da morte. Então, as mandalas astrolunares ajudam-nos a perceber como é que nós reagimos a estas experiências. Então há aqui 2 coisas muito importantes neste trabalho com as mandalas. E já agora deixa-me dizer que eu vou oferecer a ti um código promocional de desconto para o meu workshop das mandalas astrolunares, onde eu ensino a desenhar as mandalas, a saber onde ir buscar a informação necessária para saber apontar e registar onde é que a Lua vai estar a cada mês, não só em relação ao Sol, mas também em relação ao Zodíaco, onde eu tenho assim uma série de perguntas e de inspirações para te ajudares a criares uma prática diária com as mandalas. Mas independentemente de tu quereres ou não fazer o workshop, há uma coisa que tu podes começar a fazer amanhã mesmo, que é todos os dias tu criares um espaço de encontro contigo onde tu te observas e onde tu registas essa observação. Então, independentemente de o fazeres com as mandalas ou de simplesmente abrires uma folha em branco e todos os dias, nem que seja escreveres 3 ou 4 palavras em relação à forma como tu te sentes, o que é profundamente importante é que o faças a partir de um lugar de curiosidade e compaixão radical.
Não dá para este ser um lugar onde eu vou querer resolver alguma coisa em mim, onde eu vou à procura do que está mal, onde eu vou à procura daquilo que eu ainda preciso trabalhar, onde eu vou à procura de soluções para os meus problemas. Este precisa de ser o lugar do amor. E o lugar do amor é sempre este lugar onde eu me encontro com o amado simplesmente porque eu quero estar com ele. Simplesmente porque estar com ele é bom. Porque eu preciso de qualidade no estar. Eu preciso desta presença profunda, minha e do meu amado, para eu me poder alimentar. Então este encontro com a mandala lunar traz esta qualidade do amor, onde eu me vou encontrar comigo e eu vou querer saber de mim, porque genuinamente eu quero saber de mim. Eu quero saber como é que eu estou. Eu quero chegar a casa depois de um dia de trabalho, onde eu andei espalhada por todos os lugares, ou então chegar ao fim do dia, depois de ter atendido as necessidades dos meus filhos, dos meus clientes, dos meus amigos, da minha família, e eu quero me chamar de volta para casa. E a partir deste lugar da casa, eu quero saber como é que eu estou. Simplesmente porque me amo, porque tenho curiosidade genuína para saber como é que eu estou. Para isto, tu não precisas das mandalas. Tu podes simplesmente fazer isto todos os dias. E isto é o mais importante. Então, para fazê-lo, é importante que, primeiro, eu me coloque num lugar de curiosidade e de aceitação radical do que quer que apareça. Então, se eu trouxer curiosidade e aceitação, muito provavelmente o respeito vai andar lá por perto. E podes começar por ativar o teu corpo, por chamar o teu corpo de volta à casa. Lembra-te que a lua rege as nossas memórias. A lua representa o nosso corpo de memórias. E nós, no nosso corpo, estas memórias ficam no nosso corpo somático. Neste corpo que sente e que comunica connosco através das sensações. Então, podemos começar por, e se tu quiseres podes fazer agora comigo, podemos começar por chamar as várias partes do nosso corpo de volta à casa. Então imagina que as tuas mãos são como um pequenino chuveiro e que este chuveiro vai fazer cair água na tua cabeça. E tu podes começar por fazer com que esta água caia na tua cabeça. E ao entrar em contacto com a tua cabeça, tu dás as boas-vindas à tua cabeça de volta à casa. Eu chamo-te cabeça de volta à casa, reconheço o teu lugar, aqui e agora. E podes passar para a cara, chamando o lugar do rosto, do maxilar, do pescoço, de volta à casa. Ativando o peito, trazendo o peito de volta à casa. E respeitando sempre aquilo que tu sentes. Se de repente houver um desconforto muito grande, é sinal que pode haver alguma memória que está a vir ao de cima. E se isso for desconfortável para ti, paras. É muito importante estarmos neste lugar da curiosidade. Não estamos aqui para querer resolver nada. Estamos aqui para nos chamar de volta, porque queremos genuinamente estar connosco. Então chamamos o peito de volta, podemos chamar o ombro esquerdo, braço, mão. Passar para o ombro direito, chamar o ombro direito de volta à casa. E ficar o tempo suficiente em cada parte do corpo, o tempo em que cada uma das partes precisar para realmente se ativar e voltar a estar presente, voltar a estar senciente. Podemos passar para a zona da barriga, do estômago, ativar, reclamar esta zona, passar para os rins.
vais conseguir ativar as tuas costas se em vez de usar a ponta dos dedos, utilizares as costas das mãos e podes ir com as costas das mãos ativando a dorsal, a lombar, também ativando esta parte, reclamando-a de volta para casa, e muitas das vezes esta parte das costas é tão importante, fica tantas vezes perdida por aí. Passar para as pernas, reclamando o lugar das pernas de volta à casa, as coxas, as nádegas, não esquecendo dos joelhos, da barriga das pernas, até chegar aos pés. E ficar aqui um momento de parar um bocadinho para integrar. Sentir o corpo desperto, ativo, senciente, a nossa pele cortada, com todas as suas antenas ligadas. E agora sim, podemos fazer a pergunta: como é que eu me sinto? E ir à procura da resposta pelas paisagens do corpo. Que sensações são estas? O que é que o corpo está a dizer? O que é que o corpo quer comunicar? Essa comunicação que podemos escrever na página em branco ou na mandala. E evitando sempre interpretar, evitando sempre querer resolver. O principal da mandala é criar uma linguagem que possa reconhecer a nossa relação não só com o corpo, mas com aquilo que nos rodeia. Esta relação subjetiva, esta relação simbólica, que é a linguagem da Lua, sempre simbólica e subjetiva. Esta é uma linguagem que nos permite entender as nossas emoções através das sensações do corpo. Porque as nossas emoções, elas são cambiantes, elas vão e vêm e estão em constante mutação. Mas muitas das vezes as sensações do nosso corpo não. Elas são mais permanentes. São essas que nós precisamos de reconhecer. Então, é muito interessante poder, ao longo deste trabalho com as mandalas, ou ao longo de uma relação mais simples, nem que seja com uma página em branco, de fazer este reconhecimento diário de onde eu estou, de como eu estou. É engraçado ir criando uma linguagem que seja única para descrever. Então, uma linguagem que seja uma linguagem que não fecha a sensação num conceito linear ou num só adjetivo, mas que permita à sensação, sabem, ter uma imagem associada. Então, em vez de ir à procura, por exemplo, de uma palavra, de uma descrição mais concreta, deixar que as imagens falem. Por exemplo, eu neste momento sinto como que uma mola no meu sacro. E é como se a mola estivesse indecisa, não sabe se quer saltar ou se quer se contrair. Parece-me que esta mola está a contrair-se, mas é uma contração que está prestes a querer explodir, como se o meu sacro estivesse preparado ou se estivesse a preparar para qualquer coisa de nova e diferente. Isto é um exemplo de uma forma de encontrares imagens para descrever as tuas sensações, imagens que não fechem
a sensação numa definição literal, mas que abram espaço para uma linguagem mais profunda, para uma linguagem mais arquetípica, mais metafórica, que possa ajudar a traduzir muitas das vezes esta complexidade de sensações e emoções que trazemos dentro de nós. Esta complexidade que está por detrás da forma como nós reagimos perante a vida. Espero que tenha sido interessante, espero de alguma forma ter deixado alguma semente contigo e um caminho que, se ficares muito interessada e entusiasmada, possas começar já hoje à noite a percorrer, independentemente de quereres ou não depois aprender a fazer estas mandalas. E qualquer coisa que precises, podes contar comigo. Se quiseres partilhar o teu sentir em relação a esta pequena palestra, eu vou ficar muito feliz de te ouvir, de saber como é que tu te sentiste e que significado é que tu dás àquilo que eu acabei de partilhar contigo. Um grande abraço e tudo de bom.